Oi, bom dia. Meu nome é Jeff, sou dono aqui do Médica Louca. Hoje eu acordei com uma frase que acho que foi muito comovente pra mim, eu acho que pra muita gente também, que é "Por que não existe Dia da Consciência Branca?". Eu acho muito plausível vir aqui falar sobre isso. O dia de hoje, 20 de novembro, celebra toda a trajetória de Zumbi dos Palmares, um quilombola que liderou a resistência da população quilombola do Quilombo dos Palmares contra os portugueses. É uma data para lembrar e combater o racismo no nosso país. Para quem não sabe, Quilombo dos Palmares foi formado por escravos fugidos das lavouras de cana-de-açúcar de Pernambuco, e a fuga e a formação dos quilombos eram as duas práticas mais comuns que existiam naquele século de resistência, né, do povo escravizado. Então, toda a trajetória de Zumbi dos Palmares tornou ele como um ícone de resistência da população negra no Brasil, e através disso a gente teve, em 1989, a lei que define os crimes de raça e cor no Brasil. 2003, a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, tanto privadas quanto públicas, de educação básica no Brasil. É extremamente importante, né, que uma lei como essa na educação no Brasil, porque a cultura afro-brasileira é extremamente importante para a gente. Por exemplo, as músicas que são de origem dos povos negros, a comida que o Brasil nem conhecia antes da chegada dos povos negros, como a pimenta malagueta, gengibre, o milho, o feijão preto, a carne salgada. A gente também tem as religiões de matriz africana, por exemplo, o candomblé e a umbanda. A gente tem as artes marciais, que na época eram usadas como uma forma de resistência também pelos escravos, e a forma que eles poderiam, né, sobreviver lidando com todo o período escravocrata. Em 2012, a gente teve a lei que garante cotas para negros, pardos e indígenas nas universidades. Então, ser neutro não muda a situação, só contribui para que o racismo continue existente no nosso país. É uma luta antirracista de brancos e pretos para fazer que, dessa forma, a injustiça seja erradicada aqui no nosso país. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa tem 28 anos, negra, falou que nunca tinha sofrido racismo. Lógico que eu não vou contestar a pessoa, né? Mas às vezes a gente naturaliza as coisas, a gente acha tudo muito normal. Porque quando alguém vê um preto na rua, segura a bolsa, fecha o portão, ou então no ônibus esconde o celular? Isso é atitude racista, tá? Isso é racismo, você tá sofrendo racismo dessa forma. Só que você acha natural. Então, às vezes, Então, o que eu ouvi ontem, por exemplo, eu tenho 28 anos de idade e eu nunca sofri racismo. É naturalizado, infelizmente, pelo racismo estrutural que a gente sofre desde quando a gente nasce. Não é só 20 de novembro que a gente tem que vir e comentar esses temas, né? Mas, assim, é uma data pra gente relembrar de tudo que a gente já passou e pautar o que as vidas negras sofrem hoje em dia. E isso tudo é resultado de quase 400 anos de escravidão aqui no nosso país. Por exemplo, a falta de oportunidade que os negros têm no mercado de trabalho, a violência policial que mata milhares de jovens negros por ano, tentar acabar com o apagamento da cultura africana através da intolerância religiosa. Isso tudo é muito ruim. Um exemplo disso, em 2019, 1.075 pessoas morreram no Rio de Janeiro por policiais, e 80% dessas pessoas eram negras. Então o dia de hoje é para evidenciar toda a luta dos povos negros no passado, toda a resistência deles, e contribuir para que o racismo seja erradicado da sociedade. E você continua achando que você precisa ter um dia da consciência branca? E pequenas práticas, gente, ajudam a combater o racismo. Por exemplo, a gente tem que se posicionar quando a gente vê um comentário racista, tanto de familiar quanto de amigo. A gente tem que tirar palavras do nosso vocabulário, por exemplo, denegrir, mulata, buraco negro, lista negra. Isso tudo contribui. A gente tem que ouvir o que os negros têm a dizer nas situações e nos momentos racistas que eles presenciaram. E mais importante, respeitar a história, a cultura e as religiões de matriz africanas que a gente tem no nosso país. E, ademais, as suas piadas e seus comentários racistas não têm graça nenhuma.